mais 2 nomes especulados no Cruzeiro, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias sobre o Cruzeiro com outros 2 nomes que surgiram como especulações como possíveis reforços da Raposa na metade do ano. O primeiro deles, um velho conhecido do torcedor do Corinthians, Wesley. Atacante, ponta de lado de campo, comprado no ano passado pelo Al Nassr da Arábia Saudita. É certo que o Wesley não fica na Arábia, o clube precisa abrir mão de estrangeiros para que possa contratar outros. Wesley que já foi oferecido para outros clubes brasileiros, como Botafogo e Flamengo. Existiu também a especulação de que ele poderia jogar no Corinthians, mas a conversa não avançou. O Cruzeiro admite a busca por jogadores de velocidade bons no 1 contra 1, embora hoje o principal alvo para essa característica seja o Inestrosa, o atacante do Atlético Nacional. Em relação à zaga, cheguei a contar para vocês que o Cruzeiro reabriu conversas com Valentim Gomes, zagueiro que pertence ao Vélez e esteve nos planos do Cruzeiro no início da temporada, mas já percebeu-se que qualquer tipo de negociação com o clube argentino é sempre muito complicado. Até por isso, Lomônaco, zagueiro argentino de 23 anos de idade, que pertence ao Independiente, de acordo com a imprensa hermana, é uma outra possibilidade no Cruzeiro. O problema volta a ser a questão financeira. No Independiente afirmam que ele não sai por menos de 9 milhões e meio de dólares, pedida estratosférica por alguém com 23 anos de idade. Só para completar o noticiário da Raposa, Cruzeiro de Leonardo Jardim, que não perde há 7 jogos, a última derrota em 24 de abril. O Lima falou, a gente vê que a base está bem quando há 4 jogadores no time principal e com potencial. Trabalho muito bem feito na base. Eu acho que esse é o melhor termômetro, né, gente? Melhor do que ganhar campeonato, né? Claro que a gente quer ganhar, mas é ver os jogadores subindo para o profissional e conseguindo jogar, né? O Murilo, o Cauã, o Kenji, todo mundo está conseguindo jogar. Não é o maior nível, né? A Copa Sul-Americana, mas fizeram boas partidas. E é muito interessante, o Caramujo, quando a gente vê, por exemplo, o Kaique, né? Que tem aí ganhado uma sequência, tem desempenhado muito bem, dá uma expectativa muito grande para quando os outros ali, 3, digamos assim, né? Murilo, Kenji e Prates, tiverem também mais tempo de jogo, mais essa adaptação assim ao profissional, que eles vão apresentar boas performances. Acho que o interessante é isso. A categoria de base, no final, ela tá ali para servir a equipe profissional. Acho que de uns anos para cá, não só no Cruzeiro, mas no futebol brasileiro como um todo, criou-se ali uma ideia de que jogador da categoria de base ele tem que ser campeão na base. Eu acho que o título na categoria de base ele é secundário. A ideia da categoria de base é formar atletas com condições de abastecer o time principal, né? De chegar ali, de passar por essa transição e de evitar que o time profissional ele precise de ir o tempo inteiro ao mercado. Eu sei que o torcedor gosta muito de tudo que envolve contratação, aquela expectativa da chegada e tal, mas a categoria de base também ela tá ali para em algum momento você poder pegar esse atleta, colocar no seu time e evitar que você vá ali ter que gastar um dinheiro. E geralmente o atleta da categoria de base, ele está há muito tempo aqui no seu time, né? É o caso do Kaique, por exemplo, que tem muito tempo de Cruzeiro, então ele tem essa identificação com o clube, ele sabe o que é ser Cruzeiro, então acho que é bem interessante e eu torço para que esse processo ele siga, né? Não só com esses 4 que estão lá agora, contando com o Kaique, mas com outros atletas, né? Acho que não tem como não deixar ali a expectativa falar mais alto com relação principalmente ao Batistella, mas acho que a gente precisa de ter paciência, o Leonardo Jardim já falou, é natural, acho que vai acontecer essa entrada do Batistella no time principal do Cruzeiro, mas é muito bacana ver 4 jogadores ali, como o amigo disse, né, com potencial, que podem em algum momento serem até titulares. Eu vi muita gente, inclusive, pedindo, comentando, né, no caso, falando que poderia ter entrado o Kaique Kenji no Clássico. Acho que dá uma amostra da expectativa que o torcedor do Cruzeiro tem nesses atletas, mas principalmente também o que eles estão fazendo quando eles têm essas oportunidades. Isso é que, para mim, é o mais interessante. Essa promoção dos garotos veio em muita boa hora, né? Porque claramente o Jardim tá precisando de que esse time tenha um fôlego maior pensando em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E para isso, já que ainda tem a Copa Sul-Americana em disputa, acaba que
times alternativos estão sendo estruturados, mas nada melhor do que esses meninos já serem maturados em uma competição internacional. Claro que não é a principal competição do continente, mas tem aí a sua relevância, a sua importância para que esses meninos possam render bem, né? Possam cada vez mais estarem preparados para outras oportunidades maiores. O Jardim, até depois do jogo contra o Palestino no Mineirão, falou que se fosse há 3 meses, talvez o Cruzeiro teria mais necessidades no mercado, né? Ele não negou que o Cruzeiro necessite de reforços. É claro que isso vai muito ao encontro do trabalho dele, principalmente com esse 11 inicial, já que o elenco do Cruzeiro ainda tem problemas de profundidade, mas eu acho que dá para pensar nesses meninos, né? Talvez o Leonardo Jardim tenha aí ficado surpreso positivamente com a resposta que esses garotos estão dando. E aí, pensando, por exemplo, na lateral esquerda, talvez o Cruzeiro já não tenha aquela pressa que teria há algum tempo por conta do Cauã Prates, que ainda é um garoto, que queimou muitas etapas com mérito, mas que já deu uma boa resposta no profissional e até dentro de um clássico teve a oportunidade de estar no banco de reservas, né? E aí a gente pode falar também de Murilo, de Kenji. Ontem mesmo na live a gente falou a respeito do Kenji, se ele poderia ter entrado ou não. Então, acho que de alguma maneira, com um bom desempenho deles, o Jardim tá ficando com uma certa pulga atrás da orelha, né? E o Cruzeiro vai ter mais tranquilidade para ir ao mercado de maneira pontual, porque hoje sabe que tem garotos aí com condições de suprirem carências importantes dentro do plantel. E o principal objetivo da base é justamente nutrir o profissional, né? Porque é o Cruzeiro que, quando você pega não só esses atletas que temos falado, mas até outros que nem sequer estão aqui mais, que conseguiu, né, de alguma forma, ou ajudar em algum momento, ou possa estar em desenvolvimento para também trazer, né, esse retorno financeiro para o Cruzeiro. Lógico, né, se você tiver, além das revelações, bons desempenhos, melhor ainda, e o Cruzeiro tem conseguido fazer isso há alguns anos, né? Cruzeiro que antes da gestão Ronaldo estava ali praticamente com a base sucateada, não conseguia disputar nenhum título importante, não conseguia avançar nas competições, e agora sim o Cruzeiro depois tem conseguido, além de revelar bons atletas, também fazer boas campanhas. O principal objetivo é nutrir, e o Cruzeiro tem feito isso. Inclusive, falando, né, de lateral esquerdo, algo que nós víamos com muita necessidade, talvez não seja tanta necessidade nessa janela. Lógico, com cautela, falando Cauã Prates, menino de 16 anos, mas é a personalidade que ele mostrou nas 2 partidas que esteve ao Cruzeiro. Realmente, talvez o Cruzeiro nem venha buscar um jogador nessa posição no meio do ano. Enfim, isso que a base tem que fazer com o time de cima, e o Cruzeiro tem feito isso muito bem, e agora com um treinador que realmente, né, não fica só na teoria, mas sim também na prática, usando os meninos da base também.